Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yara e vou continuar, então, a apresentação da Era Vargas, né? A gente fez a apresentação na semana passada do governo provisório e, enfim, agora a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre o governo constitucional de Vargas, né? Que seria o segundo período da Era Vargas. Antes de começar de fato, eu gostaria de ressaltar sempre que se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês podem chamar a gente por e-mail, tanto a mim quanto a Heloísa. A gente vai, enfim, qualquer coisa mesmo. Se terem só, tipo, sei lá, iniciar alguma discussão, comentar um pouco sobre alguma questão, qualquer coisa, fiquem super à vontade. Outro comentário que eu gostaria de fazer também antes de começar é que, como eu não tô colocando questões no fim dessas apresentações, acredito que na semana que vem, junto ao vídeo do Estado Novo, né, que é o terceiro período da Era Vargas, eu vou colocar também umas questões, tanto sobre a Era Vargas, quanto sobre a transição de uma república oligárquica para esse período da Era Vargas, que, enfim, foi muito representativo, porque eu também não falei sobre isso, não colocamos questões sobre isso. E aí a gente coloca, enfim, gera uma discussão. E aí eu gostaria de saber se vocês preferem que eu faça esse vídeo das questões através de uma transmissão ou então como um vídeo normal e aí vocês acessam quando vocês quiserem. Eu não sei o que ficaria melhor para vocês. Podem falar nos comentários ou mandar por e-mail ou, enfim, nas redes sociais do cursinho, como vocês acharem melhor. Caso ninguém fale nada, eu acho que eu vou conversar com a Elo e aí a gente decide. Mas seria realmente muito bom se vocês participassem dessa decisão. Bom, então iniciando a Era Vargas. Como vocês podem ver, eu coloquei novamente esse slide aí, colocando em tópicos, né, tanto o período do governo provisório, o constitucional e o Estado Novo, com suas respectivas datas, e agora focaremos aqui no governo constitucional. Bom, continuando então. Eu tô tentando me movimentar menos, porque eu sei que fica super travado no vídeo, tô travada, assim, tentando não fazer nenhum movimento, então você acaba travando, gente, desculpa, eu me mexo muito. Mas, enfim, o governo constitucional, então, compreendeu o período de 1934 a 1937. Como que Vargas chegou no poder no governo constitucional? Bom, ele foi eleito por votos indiretos em 1934. Lembra, gente, daquele período lá? Na verdade, na transição de 1933 para 1934, ele fez a Constituição de 34 e foi um governo teoricamente compreendido pela Constituição. Lógico que tivemos alguns furos aí, mas a princípio tudo certo. Bom, então ele foi eleito nesses votos indiretos e entrou no poder em 34. É muito importante pensar que nesse período do governo constitucional, o que mais se remete a ele, cai no vestibular, enfim, o que é mais trabalhado, que ganhou muita ênfase, foi a polarização política da AIB e a ANL. A gente vai compreender um pouco melhor elas, mas essa questão é realmente muito importante para entender todo o governo constitucional. Compreender que o que foi representativo para esse período da história foi realmente uma questão mais política e ideológica, não tão mais de as características econômicas, sabe? Porque isso, de alguma maneira, estava naquela estabilidade da indústria de substituição e tudo mais. Bom, outro tópico que eu coloquei aí, que é muito importante, é a ameaça comunista. Porque é muito importante compreender essa ideia de ameaça comunista, por isso em aspas, principalmente no fim de seu governo. Mas a gente vai compreender aos poucos. Aqui é ele, né, no período lá, quando ele estava realmente assumindo o governo constitucional em 1934. Bom, falando um pouco agora sobre a Constituição de 1934. Nossa, foram muito 1934. Ela tem como característica liberal, aliás, ela tem como característica geral o fato de ser liberal democrática. Como, enfim, muitas. A gente vai entender que todas essas características que eu coloquei embaixo, elas compreendem ou aspectos liberais ou democráticos, mas sempre o conjunto de ambos. Bom, ela garante organização partidária, então o pluripartidarismo, que se refere tanto a um aspecto liberal como também democrático por questões mais óbvias, né, a ideia da pluralidade, e liberal porque a gente sabe que a ideia de organização partidária, ela ainda se remete a uma perspectiva de inserção ao sistema. Bom, ampliação dos direitos trabalhistas, mesma coisa. Ela é liberal por compreender a ideia de que o Estado ele deve ser responsável por deter
esse tipo de flexibilização e democrática por possibilitar esse tipo de diálogo e, enfim, de voz para essa classe trabalhadora. Bom, garantia do voto feminino. É muito importante pensar nessa expansão democrática, né, que ocorreu a partir da ideia do voto feminino, do sufrágio feminino. Bom, além disso, o sufrágio era universal e secreto. E também ele só não era possível para analfabetos. Bom, então o mandato presidencial passou a ter 4 anos sem direito à reeleição. Como a gente sabe que o governo de Vargas, ele só acaba, né? A era Vargas, aliás, ela só acaba em 1945, a gente sabe que rolou um golpe por aí, porque a princípio ele não poderia ter direito à reeleição pela Constituição de 34. Então a gente já sabe que rolou alguma coisinha aí, a gente vai entender com o fim dessa apresentação. Bom, então rolou a redução da autonomia dos governos estaduais, o que se refere a uma ideia um pouco mais centralizadora, e a nacionalização de alguns recursos minerais e estabelecimento do monopólio estatal em alguns setores da economia, o que é muito importante para pensar na ideia da consolidação do Brasil, de reestruturar o Brasil como um país de fato que enfim, tem as suas características para si, né? Tem, enfim, suas características minerais, industriais para si, de fato. Bom, dando continuidade, então, aqui tem uma fotinho da Constituição, né? Vocês viram? Adoro fotos. E, bom, continuando. Polarização política, então. É muito importante pensar no cenário internacional para a gente compreender tudo isso. O que a gente tinha, internacionalmente falando? A gente tinha uma série de países ocidentais, né? O mundo ocidental, se recuperando da crise de 29, que foi um período muito, muito, muito conturbado quando a gente pensa na perspectiva política desses países, enfim, dessas nações. Porque, junto com a crise de 29, além de uma devastação imensa econômica e, por consequência, social, também houve um momento de descrença do capitalismo liberal, né? Do liberalismo como um todo, como se ele não fosse o suficiente, como se ele fosse realmente algo que não cumprisse todas as necessidades do povo, de fato, né? Porque, de alguma maneira, foi esse sistema que colapsou, né? E gerou a crise de 29. Então, as pessoas estavam buscando alternativas ideológicas, políticas, econômicas para isso. No geral, o combo disso tudo. E, por isso, começou uma polarização política, porque uma galera queria uma coisa, outra galera queria outra coisa. O que essas galeras queriam? Uma galera estava se aproximando muito da perspectiva fascista, que, enfim, é muito assim representada, né, pelos governos fascistas europeus. Então a gente tem Mussolini na Itália, a gente tem Hitler, né, o nazismo de Hitler na Alemanha, a gente tem Franco na Espanha, a gente tem tudo isso muito bem distribuído de Portugal também, com seu governo fascista, e que realmente compreende como uma alternativa de direita, uma alternativa corporativista, uma alternativa ultranacionalista, conservadora, tradicionalista, a lista segue. Bom, em contrapartida a isso, a gente tinha também uma frente comunista ganhando muita, 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 muita força. Por que eles estavam ganhando tanta força assim? Porque durante esse período da crise de 29, a única economia que não se abalou foi a economia da União Soviética. E por que não se abalou? Porque era uma economia comunista. Então, assim, logo ela não se inseria no sistema. Bom, quando você tem uma economia, quando você não se insere num sistema e esse sistema quebrou, você não vai se sentir prejudicado, afinal você não está inserido nele. E as pessoas, então, tornaram isso um exemplo e falaram, tipo, gente, olha isso, os caras estão bem, eles estão super tranquilões, vamos fazer igual, sabe? Vamos ver porque funcionou de fato. Criando, então, esse reflexo no Brasil dessas duas oposições, como fascistas, a gente tinha refletido no Brasil a ação integralista brasileira, com esse símbolo aqui. E, em reflexo aos comunistas, a gente tem a Aliança Nacional Libertadora com isso daqui. Como a gente pode ver, trabalhador, arme-se e liberte-se, né? E o Brasil ainda aqui virando uma mãozinha segurando em armas. É muito representativo. E, enfim, a gente vai entender um pouco a característica de cada uma delas agora. Bom, a ação integralista brasileira, então, a AIB. Bom, ela teve, então, inspiração nas fascistas, como vocês já sabem, né? Já comentei.
O líder principal foi o Plínio Salgado, que é esse fascistinha aqui, a gente tem a fotinho dele aqui, que inclusive se assemelha muito aos ditadores nazifascistas. A ideia da crença em um único líder carismático. Então, aquela perspectiva que defende que apenas um homem, um líder, um mito, um herói, vai conseguir salvar o Brasil, vai conseguir, enfim, recuperar a economia nacional, vai livrar dos malvados, né? Também não tem nenhuma semelhança com o que tá rolando agora, imagina. Bom, no caso, esse líder seria o Plínio Salgado, né? Na Itália a gente tem Mussolini, Espanha a gente tem Franco, enfim, Alemanha Hitler. E, bom, as características gerais, então, é que eles são tradicionalistas, conservadores, ultranacionalistas, corporativistas. A discussão de que o fascismo é de esquerda ou é de direita, eu acredito que seja muito 2018, né? Já está super ultrapassada. Mas é importante sempre lembrar que o que comprova que é de direita, além de todas essas características aqui, a gente tem o fator corporativista, né? Que é super importante, porque é a ideia de que a iniciativa privada, enfim, a elite das corporações, elas se unem ao governo para que, se unem ao Estado, para que dessa maneira haja um governo bem legalzinho. Bom, pensando simbolicamente, né, assim, esteticamente, o que eles são? Eles são representados pela camisa verde, então, como vocês podem ver aqui, ó, a camisa verde do Plínio. É lógico que essa aqui é uma pintura, né? Eu queria até colocar fotos, só que a gente não tem fotos coloridas na época. Então, acabou sendo essa mesmo, porque eu queria que mostrasse a camisa verde dele. A Naue, que significa união ao irmão, enfim, se unir para lutar com o seu igual e tudo mais. Então, assim, eles realmente se apropriaram de uma palavra, o que também se refere a uma perspectiva ultranacionalista, né? E, bom, e o sigma? A sigma, sei lá, não sei qual é o gênero do sigma. Que é isso aqui, que é um símbolo matemático que significa soma. Então, a ideia realmente de união, de um coletivo. E, bom, o lema deles, nossa, tô ficando rouca, é Deus, Pátria e Família. Também nenhuma semelhança com o nosso governo atual. Deus, né, tudo isso se referindo a uma coisa muito tradicionalista e muito conservadora. Talvez até, dependendo de como a gente for pensar, de alguma maneira retrógrada, né? Pensando nas modificações tão importantes que o Brasil estava sendo submetido naquela época. E, no geral, muitos deles eram apoiadores de Vargas, assim, porque Vargas passou a se aproximar cada vez mais com essa perspectiva mais nazifascista e tudo mais. O que representa muito bem isso foi a atitude que ele tomou, a atitude que o governo Vargas tomou diante da questão da Olga Benário. A gente vai falar um pouco mais sobre ela, eu posso citar ela um pouco melhor no final. Mas enfim, aqui tá, isso aqui eu acho que simboliza, sintetiza perfeitamente A e B, né? Essa imagem aqui e aqui são eles, né, com a mãozinha pra cima, com aquela, enfim, esse aceno péssimo, simbolicamente muito forte. Bom, e aí, em contrapartida a isso, foi criada a Aliança Nacional Libertadora, em 1935, que foi criada, de fato, em oposição à AIB, né? Porque eles perceberam que estava uma crescente muito grande dessa ação integralista brasileira, então eles viram a necessidade de se mobilizar de alguma maneira. Bom, eles são majoritariamente comunistas, mas também havia o apoio de diversos outros grupos de esquerda, então foi basicamente uma grande frente. Alguns revolucionários e antifascistas, né? Acho que um vai levar ao outro. Entretanto, outros apenas antifascistas. E é muito importante pensar que eles tinham o apoio do Partido Comunista do Brasil, né? O PCB. Bom, o líder deles era o Luiz Carlos Prestes, o mesmo da coluna Prestes. Eles defendiam a reforma agrária, a nacionalização de empresas estrangeiras e, sobretudo, a defesa de um governo popular democrático no geral. Então, era realmente a perspectiva deles, era o retorno, a recuperação desse governo, de fato, para a população, da população, a massa, né? Enfim, trabalhadores e tudo mais. Aqui, como vocês podem ver, é uma fotinho do Luiz Carlos Prestes e aqui é um panfleto deles em comemoração ao dia 13 de maio, né? Um comício monstro. Enfim, teve uma fala do Luiz Carlos Prestes que ele fala todo o poder ANL, né? Remetendo-se a um discurso assim, de manifesto mesmo, comunista, enfim, de esquerda. E por isso, né, com toda essa busca pela inflamação das pessoas,
a ANL, ela cai na ilegalidade. Bom, passando, a gente tem então essa intentona comunista de 1935, né, com aspas. Por que com aspas? Intentona sempre nos remete à ideia de um projeto completamente insano, completamente fora de si, assim. No entanto, isso acabou sendo muito pejorativo e foi usado dessa maneira, né? Foi transmitida essa ideia exatamente para que tivesse um efeito cada vez maior de ameaça comunista. Então, a ideia de que o comunismo é muito ameaçador. Agora, vamos entender o que foi, então, essa, entre aspas, intentona comunista. Bom, com a ANL na ilegalidade, começou a rolar um monte de revolta com o objetivo de derrubar o governo Vargas e buscar uma alternativa comunista. Eu coloquei buscar uma alternativa comunista e não implantar o comunismo, porque essas rebeliões, elas foram muito desorganizadas. Então é muito difícil falar que realmente ia dar certo, que eles iam implantar o comunismo, sabe? Porque a gente tá falando do Brasil, um país muito grande, muito amplo, enfim, muito plural. Mas enfim, a princípio o objetivo principal era derrubar o governo Vargas. Essas manifestações elas aconteceram principalmente com muita força na cidade de Natal, Rio de Janeiro e Recife. É interessante, muito interessante, inclusive, ver alguns documentos de 1935 que documentaram essas rebeliões através da perspectiva da ANL. É muito legal mesmo, assim, tem vários jornais e tudo mais. Bom, é importante pensar também que essas rebeliões elas tinham o apoio da Internacional Comunista, né, que era um órgão que defendia, inflamava, financiava várias iniciativas comunistas no mundo. Mas, como eu disse, ela era desorganizada e tudo mais, então ela não teve. E é muito curioso pensar o estopim dela, né? O estopim foi realmente ser colocada na ilegalidade. É muito frágil e não estava organizada o suficiente. Então foi reprimida pelas forças federais e aí acabou não rolando. Mas, apesar dessa repressão muito clara, assim, muito rápida até, foi incentivada a ideia de que havia um ambiente em constante ameaça do comunismo para a população no geral. E isso foi muito positivo para um governo que estava se aproximando cada vez mais de uma perspectiva mais controladora, centralizadora, que buscava censura e tudo mais. E isso a gente vê em 1936, quando Vargas ele aprova o estado de guerra. O estado de guerra ele vai basicamente permitir que sejam retiradas todas as garantias constitucionais por um período, dando todo o poder ao presidente e permitindo a tomada de decisões no estado de exceção. Então, seria realmente o fim daquilo que nos rege é a Constituição, e aí quem nos rege é o presidente unicamente. Sobre o pretexto da ameaça comunista. Então, pensando que a gente estava numa situação muito ameaçadora do comunismo, a gente precisava do Vargas tomando decisões próprias e não mais pensando na Constituição, sabe? Lógico que isso é extremamente antidemocrático. E aí nos chega nosso queridíssimo Plano Cohen. Ai, adoro. Em 1937, então, chegando no fim do seu mandato, Vargas falou que ele era neutro quanto os candidatos para as eleições. Ele falou, tipo, não, eu não vou me meter nisso, entendeu? Eu tô suave e boa. Bom, ele, enfim, defendeu essa neutralidade até que as forças militares divulgaram o Plano Cohen em todos os veículos midiáticos. Seja rádio, revista, jornal, tudo. Como um plano elaborado por comunistas brasileiros e gringos, que planejavam, né, um plano de fato que tinha planejado a tomada do país através de uma série de medidas, como greves, saques, depredações, rebeliões, tudo para implantar um governo comunista no Brasil. Bom, então você consegue imaginar o que rolou, né? Eles já tinham medo do comunismo. Com esse plano ainda, que seria tipo uma intentona 2.0, um pouco mais agressiva, a galera ficou louca, ficou completamente inspirada. E foi o que Vargas precisava para instaurar novamente o estado de guerra. E o que acontece com o estado de guerra, né? Como você retira todas as garantias constitucionais, o Vargas ele podia simplesmente falar: não vai rolar mais eleição, não quero mais eleição, vou continuar no poder pela segurança de todos vocês, sabe? Porque, como eu disse, tinha todo mundo muito medo disso. No entanto, o que ninguém colocou em questão na época era se o plano Cohen era falso ou verdadeiro. E ele era falso e havia sido elaborado por integralistas. Tem gente que fala que não sabe se o plano Cohen ele tinha o envolvimento dos militares ou então de Vargas. No entanto, gente, é só pensar um pouco, né?
provavelmente tinha. Inclusive, como eu coloquei aqui, esse jornal do dia 1º de outubro de 1937, o tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. Tenebroso plano, ou seja, o plano Cohen foi, tipo, uma grande medida de fake news, sabe? É lógico que tem as suas diferenças, né? Pensando, inclusive, numa questão temporal, assim, cronológica, o que a gente tem de meio de comunicação hoje é muito diferente do que a gente tinha na época, mas a ideia de fake news, de você elaborar algo falso para você conseguir aquilo que você quer, sabe, politicamente, no plano político e de manipulação da mentalidade da população, é a mesma coisa, né? Tipo, foi uma grande fake news. O plano Cohen foi uma grande fake news para que o Vargas se mantivesse no poder. Porque com isso, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado no dia 10 de novembro de 1937 e dá início à nova fase chamada Estado Novo. É aqui ele decretando o Estado Novo. Então, assim, ele realmente foi capaz de se aproveitar de uma situação, de um fantasma do comunismo, desse grande bicho-papão que tinha sido criado através da ideia do comunismo, e fez com que isso fosse o seu grande, principal instrumento para a manutenção do poder. E é muito interessante pensar, porque foi a ideia, né, de fake news é realmente muito, muito semelhante, e a gente consegue pensar em diversos paralelos com o que a gente tem hoje, com tudo que está estabelecido, com todas as manobras políticas. E, bom, para finalizar, eu tinha comentado da questão da Olga Benário, e eu vou comentar agora. Bom, ela era judaica e, bom, tá, ela era alemã e acabou vindo no Brasil, se casou com Luiz Carlos Prestes, ela tinha um romance, ela era comunista também. E bom, ela acabou tendo uma filha aqui e o governo de Vargas, ele denunciou a Olga Benário pro governo fascista de Hitler, governo nazista de Hitler, e ela foi levada para lá. Inclusive tem um filme que chama Olga, eu acho, é um filme brasileiro que chama Olga, que conta muito essa história e até trabalha muito legal, assim, esse processo dessa intentona comunista. Então, porque como ela era comunista, né, ela estava no Brasil através do Partido Comunista. Ela conheceu Luiz Carlos Prestes através do Partido Comunista. Então, isso é muito bem trabalhado no filme, no sentido de ilustrar toda essa condição que estava posta, falando um pouco sobre a questão da AIB e da ANL, e da ideia da ilegalidade, enfim, dessa questão toda que acabou se estabelecendo no Brasil por essa época. E, bom, é isso. É interessante ver o filme, se vocês quiserem. Eu acho que já caiu em vestibular, inclusive. Não sei se o filme, propriamente dito, mas é a história da Olga. Tem vários livros também que trabalham isso, enfim. E é isso. Como eu tinha dito, semana que vem a gente vai falar então sobre o Estado Novo, né, fechando o período da Era Vargas, e também colocar um vídeo com algumas questões de todas as 3 fases, como também do período de transição. Se vocês tiverem alguma opinião, alguma sugestão, mandem tanto para o meu e-mail quanto nos comentários ou nas redes sociais do Cursinhos. E é isso. Muito obrigada.